pastor presidente de honra, pastor Carlos, 70 anos de vida. Então não tem nem como a gente arrumar problema amanhã, né? A gente vai estar aqui com ônibus, para quem precisa ir no ônibus, mesmo que você tenha carro. Se você precisa ir no ônibus, vá no ônibus. Se você vai no seu carro, vai no seu carro. Pastor Carlos, ele disse assim: eu quero um culto pentecostal no dia do meu aniversário. Me pediu para o pastor Júnior Trovão pregar, assim, do nada, né? E graças a Deus, do nada, o pastor atendeu. E disse que não queria cantor de idoso. Então eu chamei a família Cavalcante para, já que amanhã é ao gosto dele, amanhã ele vai cantar que a roda grande entrou na pequena, vai ser uma maravilha. Então vai ser um culto altamente pentecostal. E os irmãos aqui estão convidados, e você que está em qualquer lugar do Rio de Janeiro, círculo de oração aqui amanhã às 9, a DVIP, Templo 1, só colocar no aplicativo. E você que quer estar com a gente no culto da noite, com a mensagem do pastor Júnior Trovão, você é só colocar a DVIP Três Corações. Meu irmão, pastor Eduardo Gonçalves, vai estar lá na direção. Pastora Camila vai nos trazer uma palavra também. E vai ser uma noite cheia do poder de Deus. Quem está muito feliz com Jesus, diga aleluia. Eu também estou. Pega a sua Bíblia agora. E abra no livro de Neemias. No capítulo de número 1. Eu quero, nesta noite, deixar aqui alguns conselhos a partir da vida e do ministério de Neemias. Neemias, capítulo de número 1. Vamos até o versículo de número 5. Mais grato a ti, mais grato a mais humilhado, e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. O texto sagrado diz assim, a partir do versículo de número 5. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto, e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Eu vou retornar agora e vou ao verso 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias. As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém.
E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Levante uma das suas mãos, vamos orar juntos. Pai, acabamos de ler a tua palavra. Ela permanece no céu e é revelada à tua igreja pelas Escrituras. E a nossa oração é para que o Senhor fale e não te cales. E que por causa da tua palavra um exército poderoso seja levantado aqui. Não a nós, mas ao teu nome, por causa de Jesus, seja a glória. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir ao Senhor pela sua palavra agora? Graças a Deus. Querida igreja, nesta noite eu estou diante de um relato, de um texto, que dá conta de uma notícia desastrosa, assoladora, inquietante, que chegou até um homem de Deus chamado Neemias. E eu percebo que nós que aqui estamos, como servos do Deus Altíssimo, também temos tido que lidar com situações, com notícias, com relatos, para alguns desastrosos, para outros, no mínimo, inquietantes e desafiadores. Eu poderia esta noite perguntar quantos aqui têm vivido dias desafiadores, mas eu não sinto essa necessidade. Para mim, espiritualmente falando, eu estou diante de uma revelação, uma coisa que me é muito clara da parte de Deus. Os dias têm sido desafiadores. Os dias têm sido complicados. Eu não estou sendo pessimista. Por alguns segundos eu estou me permitindo ser realista. Para alguns é saúde física, para outros saúde emocional, para outros lidar com o sofrimento de quem amamos. Não é seu sofrimento de modo direto, mas você olha para quem você ama e vê em um sofrimento, isso te aflige. Para outros é uma indefinição profissional. Não chega a ser desastroso, mas é inquietante, é preocupante. Para o outro, dúvidas ministeriais pulsantes. Deus, o que vou fazer? Como tu queres? Qual o destino que o Senhor tem para mim? Quando eu olho para Neemias, eu quero esta noite dar alguns conselhos à igreja. Foi um culto muito forte, né? Digamos assim. Eu não sei se a mensagem, no sentido do tema, é forte, mas no sentido do que Deus quer nos entregar na mão para a gente sair daqui melhor. Quando Neemias soube da destruição dos muros, da complicação que envolvia os remanescentes que estavam em Jerusalém, diante do desafio, a Bíblia diz que ele se colocou em choro, ele se colocou em lamento. Mas, a partir do momento em que ele percebe que deve agir, ele começa a agir de uma maneira que algumas vezes nós ignoramos. Ele começa pela pessoa de Deus. Eu tenho um conselho para você que, como eu, tem vivido desafios. Comece por Deus. Podemos dizer isso juntos no 3? Vamos lá? 1, 2, 3. Comece por Deus. 1, 2, 3. Comece por Deus. Nesta semana, comece por Deus. Nesta terça-feira, comece por Deus. Talvez alguém tenha caído em um engodo que eu já caí e você já caiu em algum tempo da sua vida. Pense bem. Alguém não veio hoje neste culto
Porque está diante de um desafio tão grande, de um problema tão grande, de uma dor tão grande, de uma chateação tão grande, que ele ficou tentando resolver. Tentando resolver. Só que, quando começamos pela devocional na nossa casa, quando começamos por um tempo de jejum, quando começamos por um período de louvor, sozinho, espontâneo, quando começamos por um culto, aonde não viemos para bater cartão, mas viemos para adorar de verdade, nós estamos dizendo para nós mesmos: eu começo por Deus o que eu preciso fazer esta semana. Faz sentido a vocês o que eu estou dizendo, irmãos? Se você veio para bater cartão, você começou pela igreja. E eu não estou dizendo comece pela igreja, embora Jesus seja a cabeça, o cabeça da igreja. Eu estou dizendo comece por Deus, porque se o culto não envolve relacionamento, você só veio para cumprir uma liturgia, um cerimonial. É só mais uma parte social, porque a religião tem implicações sociais importantíssimas. Tem gente que melhora quando chega aqui pela questão social, melhora quando chega aqui pela afetividade, mas esta noite, diante das crises que eu tenho vivenciado, a afetividade seria pouco para mim hoje, sabe? Entrelaces sociais para mim hoje seria pouco. Hoje eu estou aqui porque ou eu começo por Deus, ou sequer eu vou conseguir começar. E é por isso que eu vim. É por isso que eu vim. É por isso que eu vim. É por isso que eu facilmente mandaria uma mensagem. Irmãos, o pastor está com mais de 300 de glicose. E todos os pastores auxiliares diriam assim: fica, pastora, porque nós estamos aqui. E não teria problema nenhum. Essa hora alguém estaria aqui, um dos pastores, pregando e fluindo no poder do Espírito Santo. Mas por que eu estou aqui? Porque eu entendi que ou eu começo por Deus, ou eu nem vou conseguir começar. Seguido disso, pegue sua Bíblia e abra em Neemias capítulo 2 agora. E entenda um segundo princípio. Quando eu disse comece por Deus, eu disse o quê, irmãos? Relacionamento, tá? Jejum por relacionamento, leitura bíblica por relacionamento. Alguma coisa soltou aqui. Devocional por relacionamento. E culto, obrigada, Gil, e culto por relacionamento. Agora eu vou lhe dizer algo que você precisa compreender como uma chave facilitadora. E não como um problema, porque parece que quando nós pastores falamos algumas coisas, parece que a gente está jogando mais um saquinho de problema. E eu não vim jogar mais um saquinho de problema em ninguém, porque eu sei que é complicado quando você está com um sacão de problema e vem um e joga um saquinho. Mas é só para encurtar distâncias, irmãos. Olha o que o texto diz em Neemias capítulo 2, dos versos 5 ao 8. Preste atenção. E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em sua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a edifique. Está assim na sua Bíblia? Então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem, e quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Versículo de número 7. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa e para o muro da cidade, para a casa em que houver de entrar. E o rei mais deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Eu fico fascinada por este último versículo, deixar muito claro que tem duas pessoas ativas aqui. Quem? Deus e o rei. Para nós que gostamos de algumas analogias, e eu também gosto,
Facilmente, ao pregar esse texto, o pregador pode associar o rei à pessoa de quem? Deus. A pessoa de quem? A pessoa de quem? Facilmente. Só que é importante saber que não é, especialmente nesse texto, possível essa analogia. Porque aqui não temos a figura de Deus oculta no texto, como por exemplo no livro de Esther. Nós temos a figura de Deus nesse capítulo especialmente, muito clara, para a gente querer colocar Deus no rei ou o rei em Deus. Aqui tem Deus e tem rei. Aqui tem Deus, autoridade maior, suprema, Senhor, Salvador, Mestre. Mas aqui tem gente que tem autoridade. Então eu vim dizer para esta igreja esta noite que nós precisamos começar por Deus e respeitar autoridades que Ele constituiu. Eu quero te ajudar a encurtar o teu caminho. Onde estão os filhos aqui? Filhos que têm pais vivos. Eu quero te ajudar a encurtar o teu caminho. Respeite os teus pais. Eu quero te ajudar a encurtar o teu caminho. Quem aqui tem pastor? Porque tem ovelha que não tem pastor. Quem aqui tem pastor? Faça assim. Respeite os seus pastores. Eu quero te ajudar a encurtar o caminho aqui. Quem é mulher casada, esposa? Levante a mão. Respeite o seu marido em submissão. Agora, onde estão os homens aqui? Levante a mão. Casados. Respeite sua esposa em honra. São duas relações diferentes. Respeito em submissão e respeito em honra. Só que a gente fala com Deus 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas e acha que está autorizado a sair e fazer o que quer. E a gente esquece que tem pastor, tem pai, tem mãe, tem esposo, tem esposa, tem o gerente que Deus colocou sobre você lá no seu local de trabalho, tem o dono da empresa. Ora, se você já começou por Deus, agora olhe para as outras pessoas que Deus constituiu como autoridade e veja nelas uma encurtadora de processos e uma facilitadora de processos. Talvez, na bênção de Deus sobre a vida de alguém, venha uma liberação para a sua vida que você sequer estava contando. Eu posso te entregar uma palavra de fé hoje aqui. Deus vai começar a usar autoridades para o teu bem. Pegaram? Eu vou repetir. Deus vai começar a usar autoridades para o seu bem. Eu vou dizer pela terceira vez. Deus vai começar a usar autoridades para o seu bem. Deus vai mover o coração do teu pai. Deus vai mover o coração da tua mãe. Deus vai mover o coração do teu esposo, que é autoridade sobre você. A esposa não é autoridade sobre o marido, mas se o marido respeitá-la no sentido de honrar o lugar dela de esposa, ela vai começar a ser uma ajudadora, uma parceira no que você projeta. 5 anos fazer e sozinho não conseguiu, mas com ela do seu lado você vai conseguir. Deus vai usar os seus pastores para o seu bem. Deus vai usar líderes que Ele constituiu na igreja para o seu bem. Deus vai usar até autoridades públicas e políticas para liberar coisas que estão retidas ao seu bem. E eu não tenho dúvida alguma de que Deus pode falar com autoridades, como falou com Assuero, pode falar com autoridades, aleluia, como falou com Xerxes. Ele não mudou. Eu estou crendo tanto nisso que eu posso dizer que pode haver mudanças de lei no país por causa de crentes que estão orando e um montão de gente entrar na bênção junto com a gente. Eu vou repetir. Eu creio que por causa de uma igreja que ora, pode haver mudanças de leis no nosso país, de modo a muita gente entrar na bênção por causa da gente. Pode ter mudanças previdenciárias de repente, porque tem pelo menos umas 60 velhinhas orando aí, pedindo um movimento de Deus. Eu coloquei 60, eu deveria dizer 60 mil, porque o círculo de oração no país é composto por tanta gente idosa orando para Deus mudar a situação
renovações no INSS, e daqui a pouco vai ter gente novinha desfrutando disso, porque tem uma velhinha orando. Oh, glória ao nome de Jesus. Agora, irmãos, qual é a nossa posição diante das autoridades constituídas? Posição de reverência, posição de insubmissão, de xingamento, de amaldiçoar ou de respeitar. Deus não quebra princípio. Mais fácil você ser quebrado pelo princípio que você quebra. Deus não quebra. Deus não quebra. Deus não quebra. Eu estou vendo, irmãos, pelo Espírito, sabe? A minha fé me coloca nessa posição. A gente sentado com alguém cuja opinião a gente deve valorizar, cujo caminho a gente deve valorizar, e essa pessoa dizendo assim para a gente: eu vou te ajudar. Glória ao nome de Jesus. Quanto está faltando? Eu vou completar. Porque ainda não saiu do papel. Eu quero investir nisso. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Oh, o Deus de Neemias mudou. Oh, o Deus de Neemias não é o nosso Deus. Agora não idolatre as autoridades, respeite as autoridades, mas não idolatre. Tem gente indo falar com o médico, com o juiz, com o patrão, com o pastor, com o pai, mas não falou com Deus ainda. Aleluia! Aleluia! Não adianta, irmãos, não adianta. E ainda reclama: mas eu estou tentando falar com fulano de tal há 3 meses e eu não conseguia. E Deus está olhando na nossa direção e eu estou tentando te ouvir há 3 meses e não conseguia. Há um caminho, querida igreja. Deus e os homens, Deus e os homens, Deus e os homens. E no mesmo versículo você vai perceber que o rei sinaliza positivamente, mas Neemias está entendendo. O rei está dizendo sim, porque o favor de Deus está manifestado sobre mim. Eu vou repetir: o rei está dizendo sim, porque o favor de Deus está manifestado sobre mim. Meu irmão, tem um sim na nossa rota. Tem um sim para o crente que ora, tem um sim para o crente que jejua, tem um sim para o crente que está na madrugada, tem um sim para o crente que está fazendo o propósito de cantar hino da harpa. Conhece esse mistério? Alguém conhece? Esses dias eu estava em São Paulo, aí uma pessoa foi me buscar para ir para uma igreja de carro, um profeta, né? E ele começou a contar os mistérios de Deus e falando que a avó dele cantava X hinos da harpa durante a noite. E eu lembrei de algumas profetas que eu conheço que fazem isso, alguns vasos de Deus que fazem isso. Irmão, não se mete com vaso, não se mete com mistério, fica na sua, ok? Eu conheço irmãs que Jesus já entrou na casa delas na noite cantando 30 hinos da harpa. Fizeram um propósito de cantar 30 hinos. Missionária Francis Eneida, da nossa igreja de VIP Três Corações, é uma mulher que tem experiência de cantar os hinos da harpa e Jesus entrar na casa dela e curar, repreender os demônios. Irmão, sabe o que eu vim dizer a você? Faça alguma coisa, mas se aproxime de Deus, tá? Não é mais harpa, faz o que tu quiser, canta, como é que fala? Como é que é? Oxipe, corinho de fogo, pega o pandeiro. Só não passa a vida toda olhando para o caos e sem compreender que a gente começa por Deus e Deus toca nas autoridades. A gente começa por Deus e Deus toca nas autoridades. Eu creio que esta noite Deus está fazendo um movimento, e se precisar alguém não vai dormir. Eu vou repetir: e se precisar alguém não vai dormir. E eu vou repetir: e se precisar alguém não vai dormir. E eu vou repetir: e se precisar alguém não vai dormir. Eu vou repetir: se precisar alguém não vai dormir. E vai ter que dizer: traga o rolo das crônicas para eu ler, e vai ver o nome de um crente chamado Mardoqueu e vai mandar chamar, e não vai ser qualquer um que vai fazer o cerimonial, não. É Amã, é quem mais te afrontou, é quem mais te perturbou. Neemias capítulo 2. Eu vou falar uma coisa agora que eu não sei se vocês estão prontos para ouvir, mas eu vou falar assim mesmo. Gaste tempo pensando.
A gente não quer pensar. Meu querido professor Moisés Martins, uma vez ele contando na turma, e ele sempre contou coisinhas da vida dele assim, bem bonitas, bem fofas, sabe? E ele gostava, e deve gostar até hoje, de falar muito da Vani, né? Quando ele está com os alunos. E ele, a Vani nem pode saber que eu fiz isso. Fiquei lá parado pensando. Aí veio o meu ônibus, nem Uber era, nem carro, veio o meu ônibus. Aí eu olhei para o ônibus, não vou parar de pensar, não. Deixei. Um pensador, né? Professor de história, de sociologia, de teologia. Ele falou, se a Vani soubesse disso, deixei o ônibus passar e não entrei, porque eu estava pensando, não ia parar de pensar. Sabe o que é a grandeza disso? Nós temos a mente do Senhor, igreja. E nós comemos, mas não pensamos. Nós compramos, mas não pensamos. Nós falamos, mas não pensamos. Nós gritamos, mas não pensamos. Gaste tempo pensando, refletindo sobre esse desafio que Deus permitiu bater na sua porta. Este desafio que bateu a sua porta tem razão para ter batido. Gaste tempo pensando nisso. Ouça o que o texto diz em Neemias capítulo de número 2, os versos 11 ao 16. O texto diz assim: e cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Versículo de número 13. E de noite saí pela porta do vale para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo. Contemplei os muros de Jerusalém. Está pensando, está desenhando, imaginando que estavam fendidos e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo, e passei a porta da fonte ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então de noite subi pelo ribeiro inspeção do projeto, e contemplei o muro, e voltei, e entrei pela porta do vale, e assim voltei. Versículo 16, e não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia, porque ainda até então, nem aos judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra, tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos. Versículo 18, então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. Se você tem intimidade com esse crente que está do seu lado, tranquilidade, faz assim para ele, vai pensar, vai projetar. Gasta tempo pensando, gasta tempo idealizando, gasta tempo escrevendo, gasta tempo. Nós já queremos notificar, quando não já pega o celular e já vira: oi pessoal, acabei de ter uma ideia. Sai daí, sai daí. Você acabou de falar que acabou de ter uma ideia. Sai daí. Você só teve uma ideia, não está na hora de você dizer nada. Está na hora de você começar por Deus, procurar as autoridades e em seguida gastar tempo idealizando, porque você tem o espírito da sabedoria de Cristo, você tem o espírito da inteligência, você tem a unção do santo. Eu preciso ler isso aqui, meu coração está pegando fogo. Pegue sua Bíblia, ande com a sua Bíblia, vá até João agora, lá no finalzinho. Te adoramos, Cordeiro. Olha quem é você no negócio. Vê se dá para você se arrastar a vida inteira, ou se você vai sair dessa situação brevemente, quando você começar a traçar o caminho do sucesso. Deus, autoridades e planejamento. Graças eu te dou, Jesus.
O texto sagrado diz assim. Assim, primeira epístola universal do apóstolo João. Capítulo de número 2. Versículo de número 27. Olha quem é você na fila da vitória. Olha quem é você na fila da vitória. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. Sai. O que acontece? Fica. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Não precisa ficar perguntando de um a um. O que você acha? O que você acha? O que você acha? Não. Olha o que o texto diz. Mas como a unção vos ensina todas as coisas. Dê tempo para a unção agir. Diga para alguém que Jesus colocou aí do seu lado. Dê tempo para a unção agir. Dê tempo para a unção agir. Sai desse celular e dê tempo para a unção agir. Para com essa agonia de na hora que a inspiração vem já querer contar para todo mundo. Dá tempo para a unção agir. Mas como a unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Levanta sua mão lá em cima, dá um brado de vitória dizendo: eu tenho a unção do santo. Não falou com ninguém antes de inspecionar o estrago. Isso pode ser devido a dois fatores. Com os muros destruídos, Jerusalém era povoada por não-judeus, portanto sofria intrigas políticas. Espiões poderiam vender informações secretas aos inimigos de Israel. Eu me lembro de um tempo que se orava assim: Senhor, repreende os espias das trevas. Antes de começar a orar, não é? Quando era uma coisa sigilosa. Senhor, repreende os espias das trevas. Mas hoje a gente vai lá e publica para os espias das trevas. Tenho uma notícia para vocês. Sem declarar nada, igreja. Ele não queria também que os judeus que já estavam fracos, desanimados, desacreditassem nele, no plano de Deus. Você sabia que até crente em estado de fraqueza não pode acessar algumas informações sobre coisas gloriosas que Deus te disse? Ele não está pronto e tem um risco de facilmente ele contaminar você e afetar a sua motivação. Eu sigo. Algumas vezes vamos precisar decidir e reavaliar coisas sozinhos. Vocês veem que eu já disse que Deus foi consultado e as autoridades competentes sobre o que está acontecendo. Agora é você. Só depois de avaliar a destruição, ele pediu ajuda aos que iam edificar com ele. Neemias deu palavra de incentivo, de força e de fé, mas só fez isso no momento certo. Vá até o capítulo 4, porque eu sei que vocês estão na fila da vitória, na rota do sucesso. Comece por Deus, respeite autoridades, gaste um tempo pensando, mas se prepare para a quarta ação, porque ela é inevitável para quem está fazendo coisas no reino de Deus, para quem está fazendo coisas na sua vida pessoal. É isso aqui. Você vai ter que aprender a desprezar a afronta. Vá até o capítulo 2, do 19 ao 20. Neemias não deu atenção aos zombadores. Neemias capítulo 2, do 19 ao 20. Eu já ouvi assim, tá lá gritando para as paredes. Eu gosto de dizer que antes do Senhor me permitir pregar para 60 mil pessoas presentes, não é no digital, presentes, 60 mil pessoas presentes. Antes, eu ouvi de alguém, tá lá gritando para as paredes. E aí, estou lá gritando para as paredes, e aí?
E detalhe, irmãos, depois que você grita para as paredes, se precisar gritar de novo, você grita outra vez. Entende? Tá lá. Isso foi aqui, ó, na Serrinha. Outra vez foi na tarde da vitória, gente da família, da casa. Parece maluca. Tá lá com 3, 4 pessoas gritando, a tarde da vitória começando, eu com 2 velhinhas comigo. Alguém chegou e disse, tá lá, maluca, descrente, não conhecia Jesus, maluca. E aí, você vai fazer o que com essas coisas? Vai acontecer, irmãos. Faz parte do processo de amadurecimento, de enriquecimento mental para suportar desafios maiores. Você acredita que sobre o seu trabalho isso não vai acontecer, sobre a faculdade que você está intentando não vai acontecer, sobre o seu plano familiar não vai acontecer, sobre a construção da sua casa não vai acontecer? Sobre a minha casa, uma das coisas mais chatas que eu ouvi, para que uma casa dessa se não tem filhos? Pois a filha agora já acha que o quarto é pequeno, já quer que abra o quarto. Eu não estou dizendo para você que não dói, eu estou dizendo para você que não mata. Se levante. Se levante, em nome de Jesus. Se levante, em nome de Jesus. Se levante. Neemias capítulo 2, versos 19 e 20. Olha o que ele teve que ouvir, querida igreja. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o Arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram, que é isso que fizeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Aleluia. Levante uma das suas mãos em nome de Jesus. Estou te desafiando em fé a repetir algumas dessas palavras agora. Após mim, vocês vão dizendo, ok? O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Mais uma vez, Santa Igreja, o Deus dos céus, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. Bata na mão de um crente bonito que está do teu lado, ele precisa de força hoje, e diga para ele, ele nos fará prosperar. Você pode aplaudi-lo acima da tua cabeça. Ele nos fará prosperar. Faça o que precisa ser feito. Eu disse o quê? Comece por Deus, respeite autoridades, gaste tempo pensando, despreze a afronta. Agora eu estou dizendo, faça o que precisa ser feito. Faça. Eu já ia pensar que eu disse isso para a igreja no domingo, mas eu disse isso na live, lendo sobre Salomão, que Salomão concluiu a obra que começou, porque ele fez. O texto diz assim, ele fez. Faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. Coloque um pouco mais de força no que você deseja. Faça o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito. Você precisa de 8 horas de sono para dormir, para descansar todas as noites? Precisa. Mas se para concluir uma pós-graduação, um seminário, uma faculdade, durante um ano você dormir 4 horas ou 5 horas, não vai morrer. Eu acredito que não. Desculpe se eu não sou médica, mas eu estou desconfiando que não mata não. Estou desconfiando que frustração mata mais rápido. Faça o que tem que ser feito.
sonho, tem um desejo ministerial, tá aí, e capenga levanta, ora bolas, já decidiu. Eu decidi. Então, se esforça um pouco mais. Tu já está no negócio, tu já está com a água no tornozelo, anda mais e deixa a água vir para o artelho, e anda mais e deixa a água subir, quando tu vê, tu está mergulhado, tu está nadando. Ou senão a gente passa a vida toda na velocidade média, sem nunca chegar no destino, não parou nem chegou. Entende? Eu vou repetir. A gente passa a vida toda na velocidade média e não chega no destino. Nem parou, nem chegou. Mas hoje eu vou dizer para você, no nome de Jesus, que você vai chegar. Tua família vai ser estruturada. Tua casa vai ser casa firme. Teu casamento vai ser um casamento onde a bênção de Deus vai se manifestar. Teus filhos serão conhecidos pelo nome do Senhor. O negocinho que você começou vai virar um negócio bom. Você vai conseguir evoluir no ministério que o Senhor te confiou. Você vai ser uma bênção na sua igreja local. As pessoas vão reconhecer a graça de Deus sobre a sua vida. Então sai da velocidade média e começa a ganhar velocidade na área que você tem que ganhar. Tem uma canção, não precisa cantar vocês não, porque eu acho que nem dá para do nada assim cantar. Mas depois vocês procuram aí em um aplicativo, ore um pouco mais, jejue um pouco mais. Não é isso? Ore um pouco mais, jejue um pouco mais, se entregue um pouco mais. Irmão, tô aqui, irmãos. Tô aqui. Tem dias que eu falo, Senhor, não vou agora. Poxa, agora não. Depois de 30 anos, vou dizer que não deu? Não. Agora não. Bora. E se precisar de mais velocidade para um período da nossa vida, nesse período nós vamos colocar mais velocidade. Colocou as mãos à obra, Neemias capítulo 3, do 1 ao 32, depois você lê completinho em casa. Vigiou e trabalhou ao mesmo tempo. Sabe quando você tem que fazer jornada dupla, quando você tem que ser duas coisas, quando você é a mãe e a explicadora, quando você é a microempresária e é a cozinheira de casa, quando você é a irmã de oração e é a irmã da ação, entende? Vigiou e trabalhou ao mesmo tempo com ânimo, com força, com perseverança. Com uma mão segurava a pá, com a outra espada, a lança e o arco. Loucura. Neemias 4,16, só para você que fica meio assim, que só quer fazer uma coisa de cada vez. Não, uma coisa de cada vez e tal. Ai, mano. Uma coisa de cada vez é quando é possível, né? Quando é possível, uma coisa de cada vez. Quando não é possível, o texto sagrado diz assim, olha, Neemias capítulo 4, versículo de número 16. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos seus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinham as lanças e os escudos, os arcos e as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas, os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. Vou continuar, porque sucesso bíblico é isso, irmãos. Sucesso bíblico não é, é muito legal eu chegar aqui para uma pessoa que chegou aqui na Devip, quebrada, arrasada, entregar o microfone e falar, conta como você chegou aqui e conta como você está. Não é só a Igreja Universal que vai conseguir fazer isso, não. Eu consigo fazer isso aqui com diversos membros. Só que o que a Igreja Universal e nós temos que ter a sinceridade, a clareza de dizer é que não foi em 24 horas. Não foi em 24 horas. Mas alguém aqui vai dizer, estava assim e ficou assim. Só que você tem que ter a clareza de entender que entre assim e assim teve um caminho aqui. E nesse caminho alguém pegou arma com uma mão e pegou enxada com a outra. Alguém estudou e trabalhou concomitantemente. Alguém trabalhou e levou sanduíche natural para vender. É isso, igreja. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus.
Glória a Jesus. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra. Sabe por que nós estamos com certa dificuldade em questões espirituais, ministeriais e eclesiásticas? Porque isso é só um raio-x da nossa vida num todo. Esqueça a palavra raio-x, é só um reflexo da nossa vida num todo. São pessoas que não conseguem terminar nada que começam ministerialmente falando, porque simplesmente a vida inteira nunca terminaram nada que começaram. É só um reflexo. Diante da primeira dificuldade, abre a boca para chorar. E isso é só um reflexo. Porque desde que você era criancinha, você abria a boca para chorar. Tinha uma criança aqui na igreja que a mãe foi convidada para ir ao colégio. E quando chegou lá, a responsável do colégio disse: eu quero conversar sobre o seu filho. Uma das responsáveis, você era uma área de pedagogia ou algo assim. O colégio é aqui em Queimados. Um colégio tradicional e bom. Quero conversar sobre o seu filho. O seu filho está desenvolvendo uma dificuldade. Quando as crianças saem correndo no intervalo direto para a cantina, ele não corre. Ele vai devagarzinho. E a mãe ouvindo, mãe aqui da igreja, que hoje não é mais dessa igreja, o menino já é um homem, mas ele era uma criança. E ela disse: isso não está legal. Aí a mãe foi perguntar ao filho, disse: meu filho, por que você não corre? E ele falou: não corro porque o lanche está lá, não vai sair de lá. Aí a mãe explicou isso para a pessoa, né? E a pessoa falou: não, ele precisa ter desejo de conquistar primeiro. Você entende? Está lá. Deixa 388 comer o lanche antes de mim. Quando eu chegar vai ter alguma coisa, eu pego. Às vezes a gente chama de serenidade, a gente chama de prudência. O que, se analisar bem cuidadosamente, reflete uma área da nossa vida que está adoecida. Precisamos nos levantar e correr, porque algumas coisas já estão liberadas e só precisam ser acessadas. Eu vou repetir o que eu disse agora: existem coisas que já estão liberadas e só precisam ser acessadas. Eu não quero me alongar, porque vocês foram tão generosos em numa terça-feira. Generosos comigo, com Deus vocês não fizeram mais do que obrigação, mas comigo vocês foram generosos. Não vou ficar em casa na terça-feira, vou lá receber a palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: você já tem uma palavra, se mova para ir buscá-la. Se você está do lado de alguém com quem você tem intimidade, comunhão, pegue na mão desta pessoa e diga a ela: você já tem o mais difícil. Você tem uma palavra. Agora corra para tomar posse do que é seu. Você já tem uma palavra. Corra para tomar posse do que é teu. Você já tem uma palavra. 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 Eu vou repetir: você já tem uma palavra. Me ajuda, irmão Gilvan, por gentileza. O senhor cantou muito no domingo, né? O senhor cantou muito. Eu quero deixar isso registrado, irmão Gilvan, que o senhor cantou muito bem. Que o senhor canta muito bem. Se existe uma coisa que eu não desejo para a minha vida, é a infelicidade de não reconhecer quem passa por ela. Então, o que eu tiver que dizer sobre alguém, quero dizer já. O senhor cantou muito. Quando começou lá um louvor, que eu não lembro qual foi agora, o senhor começou sozinho antes do Ministério de Louvor. Falei: gente, que bênção.
Né? Que bênção ter uma voz pronta para o serviço congregacional, para qualquer canção. Se for canção, né, para um momento de reflexão, de adoração. Se for uma canção onde tem um corinho, né, que a gente chama de corinho de fogo, isso é muito bom. Deus abençoe, tá, irmão Giovanni? Deus abençoe o Senhor. E Deus nos abençoe para não perdermos o seu talento. Nós precisamos de uma bênção. E o Senhor tem, né? O Senhor tem. Qualquer hora Ele... Alabarachou menehai. Decou menécia. Irmãos, o nosso Deus, Ele é dono do ouro e da prata. Os tesouros de Deus não estão lacrados para a sua igreja, estão abertos. Tem uma pessoa entre nós que precisa fazer um procedimento médico. O Espírito não me iluminou. Eu não sei se é um exame ou se é uma cirurgia. O Senhor só me disse que é um procedimento. E eu também não sei por que não é feito de forma gratuita. O que a pessoa precisa requer dinheiro. Mas eu estou vendo um baú de madeira semelhante a este aqui do púlpito. E esse baú está sendo aberto. E esse recurso vai chegar para uma família, para um casal. Rebarabaxê cantaramas. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Eu vou recapitular e concluir. Comece por Deus, respeite autoridades, gaste um tempo pensando, despreze a afronta, faça o que precisa ser feito. E as duas últimas eu quero englobar em uma só. Preocupe-se com pessoas e reconheça que a glória é de Deus. Você vai ver do capítulo 5, do 1 ao 19, eu queria que cada pessoa que acredita que Deus vai te fazer uma pessoa próspera e de sucesso, que você lesse esse texto em casa. Neemias não tirou vantagem das pessoas que ajudavam ele. Neemias não tirou vantagem das pessoas que ajudavam ele. Deus espera que nós ajudemos uns aos outros, igreja. Deus espera que nós ajudemos uns aos outros. Deus não nos chamou para escravizarmos os nossos irmãos. Deus não nos chamou para desonrarmos os nossos irmãos. Não aproveite o momento de necessidade de ninguém para escravizar e nem para explorar. Seja um ajudador generoso. Se você puder, levante sua mão e diga: Espírito de Deus. Mais alto, Adevip, Espírito de Deus. Usa-me para ser uma ajudadora generosa. Eu quero orar o que Neemias orou lá na frente, sabe? Quando eu tiver com 80 anos, com 90 anos, eu quero orar isso aqui sem mentira. Porque se for mentira, Deus vai dizer: cala a boca, Helena, isso é mentira. Enquanto Neemias orava, a Bíblia diz que ele fez uma declaração assim: Senhor, lembra-te de mim para o bem. Marca na sua Bíblia aí, Neemias 5,19. Lembra-te de mim para o bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Eu vou repetir aqui, ó. Você vai parar de reclamar porque te pedem. Pedem. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo.
Ele pediu para o povo boi, ovelha. Ele pediu vinho. Ele não exigia o pão que era direito dele, mas lutava para dar algo ao povo. Isso não é só para líder não, irmãos. Isso é para líder sim. Eu estou dizendo, obviamente, que quero orar isso com 80, 90 anos. Estou falando da DVIP. Quero orar com 70 anos essa palavra, ou quando for necessário em aflição, e perguntar ao Senhor se algum dia eu tirei alguma coisa de alguém que está aqui. Mas isso aqui não é só para Neemias, não. Isso aqui é para quem está vivendo grandes desafios. Começa a conversar com o Espírito Santo no particular. Fala, Espírito Santo, conta comigo. Eu serei um ajudador de pessoas. Eu serei um abençoador de pessoas. Eu pedi ao Espírito Santo em oração uma vez: Espírito Santo, me ajude a presentear uma pessoa com um carro. Deus me deu esta bênção algumas vezes. Eu tenho pedido, coloquei no projetando do último ano: Senhor, me dê condições de dar uma casa. Eu sonho, irmãos, eu não tenho, mas eu sonho. Eu sonho. Esses dias a Gil publicou sobre uma casa que estava vendendo, não foi? Eu perguntei: Gil, você sabe quanto é? Não tenho, mas sei lá. A Lídia publicou, perguntei a Lídia também. Sabe por quê, irmãos? De repente Deus resolve fazer você o veículo condutor para chegar a algo especial na vida de alguém. De repente. Fique de pé. Eu disse: preocupe-se com pessoas. E eu disse: reconheça que a glória é de Deus. Quer vitória? Quer prosperidade? Quer vencer? Reconheça que a glória é de Deus. Quantas vezes minha avó me ligou: já orei por você. Orei para o Senhor guardar o seu vestido, para você não tropeçar no vestido. Vê se pode. Orei para Deus cuidar do seu sapato, para você não cair do palanque. Deus vai te usar. Aí ela terminava assim: mas nunca esqueça, toda glória é de Deus. Toda glória é de Deus. Neemias capítulo 6, versículo 16. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Estou com vontade de chamar uma pessoa, pastor Sérgio. E eu devo chamar nos próximos dias um pregador que eu gosto muito. Eu estou querendo chamar ele, eu vou chamar. Eu vou chamar porque quando a pastora Deusdete me chamou para falar sobre meu caso de obesidade mórbida e a necessidade de eu me tratar, 2017, ela disse assim: Helena, quero falar com você. E talvez você esteja pensando: por que alguém que não tem intimidade comigo está me chamando para falar sobre algo? E ela me disse uma frase: o amor nos faz responsável pelos nossos irmãos. Eu volto no ponto que eu quero chamar uma pessoa que eu amo, mas que está falando muito assim, ó: eu vou fazer. Aí eu acho que está faltando dizer assim, ó: em nome de Jesus, eu vou fazer. Vamos no 3. Em nome de Jesus eu vou fazer. Vamos lá. 1, 2, 3. Em nome de Jesus. Eu tive medo de Satanás entrar nessa brecha para envergonhar, para atrapalhar. Eu
disse: eu vou chamar e vou dar um conselho. Se quiser ouvir, ouve. Não quiser, eu dei. Para de falar: eu vou fazer. Eu estarei. Anote aí. Anota o quê? A nossa vida é como um sopro. Não existe mais. Em nome de Jesus eu vou fazer. Em nome de Jesus eu vou chegar. Levanta as tuas mãos. Eu quero te abençoar agora. Em nome de Jesus eu vou fazer. Em nome de Jesus eu vou chegar. Em nome de Jesus eu vou passar. Em nome de Jesus a porta vai abrir. Para a glória de Deus eu vou concluir. Para a glória de Deus eu vou receber. Para a glória de Deus já está chegando. Para a glória de Deus eu vou testemunhar. Para a glória de Deus, Deus vai ser glorificado. O nome dele vai ser glorificado. Aleluia! Cantará machomenehai. Senhor, eu estou orando pelo rebanho que está congregado na Devip esta noite no culto da palavra. Eu estou orando porque esse povo é teu e nós também somos teus. Eu sou tua ovelha, eles são tuas ovelhas e tu és o nosso sumo pastor. Os irmãos que vieram cooperar conosco esta noite, os irmãos que estão pela internet, no YouTube, também são teus. Nada podemos fazer se o Senhor não estiver conosco. Por isso eu te peço graça, graça, graça. Aquele que chegou moribundo, aquele que chegou desistente, aquele que chegou decepcionado, frustrado, ele veio começar pela tua presença. Mesmo quebradinho, nós viemos começar pela tua presença. Então, Senhor, que saiamos daqui prontos para seguir o mapa que o Senhor abriu pela tua palavra. O mapa que o Senhor abriu pela tua palavra, lembrando-nos sempre, a cada passo, a cada dia, que é para a tua glória, para a tua glória, para a tua glória. Você que tem sentido alguma dor no corpo, coloca a mão sobre o teu peito agora. Aonde houver uma enfermidade impedindo que essa pessoa avance, enfermidade, saia agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que tem tido dificuldade para raciocinar, para projetar, para escrever, esquece rápido. Coloca a mão sobre a tua cabeça agora. Eu estou liberando no nome de Jesus, no nome de Jesus, sabedoria, inteligência, lucidez, criatividade, boa memória. Receba, 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 receba. Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus, receba. Você que tem tido dificuldade para articular palavras, coloca a mão na tua boca. Receba agora, receba agora, receba agora, receba agora. Nenhum resquício de nenhum vírus, nenhum resquício de nenhuma mutação viral vai impedir a tua fala. Fala, fala, fala. Xarabarabacalabaxerecandamax. Libera sobre a tua igreja este tempo. Para a tua glória eu oro, em o nome poderoso e santo de Jesus. Tem alguém que estava afastado da casa do Pai, quer voltar agora? Tem? Alguém que estava afastado, quer começar por Deus a mudança na tua vida? Porque se tu quer começar pelo dinheiro, pelo trabalho, pelos amigos, levanta primeiro o teu altar diante do Deus da tua vida. Tem alguém que estava afastado? Pelo YouTube, alguém que estava afastado, se quiser voltar agora, escreva: eu quero. Alguém que nunca entregou sua vida a Jesus e ainda diz assim: depois que eu resolver... Não. Jesus já disse: sem mim, nada podeis fazer. Começa por Jesus.